Som. Graça e paz, igreja. Aleluias. Que presença maravilhosa, irmão. Glória a Deus. Aleluias. Eles pediram para reiniciar ali o sistema de som, que deu um probleminho, por isso esse estralo, mas nós já vamos voltar já. Chacoalha quem está do seu lado aí, diga para ele assim, que bom que você está aqui. Isso, diga para ele assim, essa igreja fica muito mais bonita com você aqui. Você pode aplaudir bem forte a Deus. Glória a Deus, glórias a Deus. Pega a tua Bíblia aí, irmão, abre ela em João, capítulo 11, versículo 43. Nós vamos falar hoje sobre um tema poderoso. Saia do túmulo, mas não leve as faixas. Você crê que Deus vai falar com você essa noite? Quem me ouve, diga glória a Deus. Nós vamos ler aqui em João, capítulo 11, versículo 43. Saia do túmulo, mas não leve as faixas. Enquanto eu vou aqui ministrando, eles vão organizando ali essa questão no som. Posso continuar? Estão me ouvindo aí atrás, pessoal? Me ouve? Então, até eles conseguirem reiniciar, todo silêncio agora, diz assim. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Você pode aplaudir a Deus por essa palavra? Se puder colocar o retorno para mim aqui, por favor. Aleluias. Glórias a Deus. Irmãos, antes de prosseguir, eu não posso deixar aqui de louvar a Deus por essas meninas da dança. Cadê as meninas? Elas devem estar organizando alguma coisa. Está chegando o retorno para mim aqui, se puder aumentar um pouco. Eu quero louvar a Deus, irmãos. Elas estão há bastante tempo trabalhando nesse ensaio, trabalhando para essa apresentação, e eu quero dizer que eu estou muito, muito feliz pelo resultado do que eu vi aqui. Quem foi abençoado por essas ministrações? Irmãos, que coisa linda, coisa rica, coisa maravilhosa. Também quero agradecer aqui a presença desse brother, Blessed, você é querido, que Jesus continue multiplicando sobre a sua vida. Eu quero profetizar, Blessed, que as bênçãos sobre o teu bebê que virá daqui 2 meses. Estende as mãos aqui, igreja, sobre o Blessed. Ele está esperando um lindo bebê, a esposa está de 7 meses. Que assim como a minha filha é tão abençoada no campo material, espiritual, familiar, nós como igreja declaramos as bênçãos de Deus sobre a tua casa, Blessed. Toda vez que uma mãe espera um bebê, eu profetizo sobre a sua vida, esse bebê vem com um pacotinho do presente do céu debaixo dos braços. Deus irá surpreender a tua casa e a tua família. E quem crê nisso, pode aplaudir bem forte a Deus. Glória a Deus. Se puder tirar um pouco do ganho, eu não sei, filho, tá parecendo que... ou mutar as coisas aí. Glórias a Deus, que bom ter você aqui, que bom que você está em um lugar para amar e ser amado. Eu tenho certeza que hoje Deus vai falar com você. Você crê assim? Preste atenção, esse texto que nós lemos em João 11, o lugar onde aconteceu esse milagre foi no lugar chamado Betânia. Diga comigo bem alto, bem forte, Betânia. Betânia foi o lugar onde esse milagre aconteceu.
Betânia era uma aldeia localizada ao sopé do Monte das Oliveiras. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Para quem gosta de contexto geográfico. Betânia era um vilarejo, e esse vilarejo era um lugar de refúgio para Jesus. Me pergunte, por quê, bispo? Porque em Betânia Jesus tinha amigos. E não importa geograficamente onde os seus irmãos, os seus amigos estejam, porque aonde eles estão, lá você tem um lugar onde você pode ser você mesmo, você pode descansar, sim ou não? Em meio a uma tensão muito crescente que acontecia em Jerusalém, Jesus ele frequentemente se retirava para Betânia para encontrar descanso, diga comigo, descanso e comunhão com seus amigos íntimos. Quem eram os amigos íntimos de Jesus? Marta, Maria e Lázaro. Redobre sua atenção, por gentileza, e guarde o que eu vou dizer para você. Na cultura judaica, para quem gosta e se interessa, receber alguém em casa envolvia hospitalidade profunda. Essas visitas, elas não eram apenas visitas sociais, mas eram visitas espirituais. Betânia representa um ambiente de intimidade, um ambiente diferente das multidões. Por isso que Jesus constantemente se retirava para Betânia, porque Betânia representava um lugar de retiro. Betânia representava um lugar de intimidade. Betânia representava um lugar diferente daqueles onde Jesus estava e que só existiam multidões que queriam milagres. Aqui havia em Betânia uma afeição genuína. Eu não sei se você já foi em algum lugar, Blessed, e quando você entra pela primeira vez naquele lugar, você se sente afeiçoado pelas pessoas, porque você é recebido. Parece que você foi esperado naquele lugar. Quem já sentiu isso? Betânia era esse lugar para Jesus. Jesus podia chegar de manhã, bater na porta e abrir para entrar na casa de Lázaro. Jesus podia chegar de tarde, bater na porta. Ali Jesus ele tinha livre acesso. Ele poderia entrar em qualquer hora. Agora, o milagre da ressurreição de Lázaro, ao meu ver, é um dos milagres mais impactantes do ministério terreno de Jesus. Bispo, por quê? Porque ele acontece um pouco antes da entrada triunfal em Jerusalém. Então, esse milagre em Betânia, ele traz um marco. O microfone não está legal, filho, precisa arrumar ou troca o microfone. Por favor, cadê o Jean, o César, os meninos? Por favor, vê isso para mim, tá bom? Rapidinho. Esse milagre que acontece em Betânia, ele é um marco. Diga comigo, um marco. Por que esse milagre em Betânia é um marco? Porque quando Jesus ressuscita Lázaro, ele desperta ainda mais a oposição, a ira, a raiva dos líderes religiosos daquela época. O milagre de Betânia é um milagre completo em sua essência. Lázaro estava morto há 4 dias, o que segundo a crença dos judeus, fariseus e saduceus, significava um ponto sem retorno, segundo a medicina da época e a cultura judaica. Porém, Jesus ele demonstra nesse milagre que nem a morte, nem o tempo, nem o estado do corpo são obstáculos para o poder de Jesus. Você pode aplaudir a Deus por isso? Filho, se quiser pegar o outro microfone lá, pode pegar, tá bom? Tá com os meninos, tem Henrique aí embaixo. Irmão, o texto revela algo simbólico. Algo simbólico e algo poderoso. Me pergunte o que, bispo? Lázaro sai do túmulo vivo. Olhe para mim, redobre sua atenção. Diga, Lázaro sai do túmulo vivo. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, mas ele ainda está todo enrolado nas faixas.
Ele sai vivo. Jesus ressuscita Lázaro, ele sai do túmulo vivo, só que ele sai ainda enrolado ou envolto em faixas. Isso traz para nós uma aplicação espiritual muito forte para os nossos dias. Primeiro, bispo, que aplicação traz para mim e para você? Preste atenção. Lázaro está morto há 4 dias, Jesus demora de chegar até Betânia. Quando chega, no texto que nós lemos, Jesus manda retirar a pedra e diz alto: Lázaro, vem para fora. E ele sai todo coberto por faixas. A primeira coisa que eu quero aqui extrair desse texto, para aplicarmos em nossas vidas nessa noite, é que existem pessoas que são salvas, mas ainda vivem enroladas. Tem pessoas que são salvas, mas ainda vivem amarradas. Olha o que o texto diz: o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas. Ou seja, Lázaro foi ressuscitado, mas ainda estava enrolado nas faixas. Bispo, o que isso quer dizer? Espiritualmente isso mostra que você pode ter recebido vida em Cristo, pode ter sido batizado, pode ter descido as águas, você pode ter participado da ceia, mas continua travado em algumas áreas, continua limitado em algumas áreas, continua paralisado com coisas antigas. Perceba que Lázaro recebe o dom da vida, mas ainda estava preso. Guarde esse ensino para a sua vida. Ser liberto espiritualmente ou salvo não significa que automaticamente você está livre emocionalmente. Quando você recebe sua salvação, não quer dizer que automaticamente com a sua salvação você está livre mentalmente, psicologicamente, que os seus comportamentos foram convertidos. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é muito forte. Quem me ouve, diga amém. Quando eu me converto, isso não quer dizer que automaticamente o meu comportamento também se converte, a minha carnalidade também se converte. Isso não quer dizer que automaticamente os meus processos cognitivos, pastor Diego, se convertem juntos. Quem aqui enfrenta lutas dentro de si mesmo depois de ter entregado a vida a Jesus? Lutas antigas. Quem aqui ainda luta contra o seu temperamento, mesmo depois de ter sido salvo? Quem aqui luta contra inimigos antigos dentro de você, mesmo depois de ser salvo? Faixas. Tem pessoas que ainda estão envoltos em faixas. Eu vou dizer uma coisa para você, posso sim ou não? Tem muita gente que nasceu de novo, mas ainda carrega ataduras do passado. Ô bispo, eu não entendi, vai entender. Tem muita gente que nasceu de novo, mas ainda carrega a culpa da infância, carrega a culpa do primeiro casamento, carrega a culpa do primeiro ministério, carrega trauma, carrega vício, carrega mágoa, carrega rejeição, carrega religiosidade, carrega crenças distorcidas. Tem muita gente que nasceu de novo, mas ainda carrega muitas coisas do passado. É como aquela pessoa que se converte, só entre nós aqui, quem me ouve, diga amém. A pessoa se converteu, diga aleluia. Mas ela não consegue parar com a mentira. Ela está salva, mas ela ainda está atada, ela está amarrada. São ataduras que ainda ela não conseguiu se livrar. E aí vai te fazer todo sentido o próximo versículo. Hoje nós vamos aqui examinar o texto. Hoje é uma pregação puramente bíblica, nós não vamos ir para outros lados, nós vamos simplesmente nos ater ao que João relata sobre o que acontece em Betânia. Nós vamos ver aqui 3 personagens. O primeiro personagem é Lázaro. O segundo personagem ou personagens são as pessoas que vão tirar essas faixas ou essas ataduras de Lázaro.
E o terceiro é Jesus. Então preste atenção, às vezes você está aqui hoje, mas tem coisas na sua vida que estão ainda amarradas, travadas, presas. Por quê? Porque você recebeu a sua salvação, você se batizou. Mas como diz os teólogos antigos, se não me engano, Santo Agostinho, ele diz assim: eu afoguei o meu antigo homem no batismo, mas depois eu descobri que ele tenta renascer todos os dias dentro do meu coração. Porque tem gente que pensa que ao descer as águas acabou a vida dela, dali para frente agora vai ser diferente. E quando ela percebe, ela fala: poxa, eu me converti no meu entendimento, mas o meu corpo não se converteu. Bispo, o que é uma pessoa atada, uma pessoa amarrada? É como aquela mulher que começa a caminhar com Cristo, mas ela vive com medo por causa dos traumas familiares de ser abandonada por alguém, de ser desprezada dentro da igreja, de ser desprezada por uma amizade. Essa pessoa está emocionalmente atada, amarrada, presa ao passado. É como se você pegasse, eu gosto de dar ilustrações porque isso aqui é muito forte, é como você pegar um pássaro que viveu preso por muitos anos numa gaiola, e depois você abre aquela gaiola para aquele pássaro ser solto. Só que talvez agora aquele pássaro, por passar anos condicionado àquela gaiola, ele já não entende que é livre, e ele vai continuar pousando depois de longos voos na mesma gaiola. Olha aqui para mim, por favor, quem me ouve, diga amém. Quem já passou por isso, depois de acontecer algumas coisas espirituais na sua vida, você voltar para o mesmo comportamento? Jesus te salvou, Jesus te libertou, mas certas coisas acontecem. Posso falar isso aqui? Você recebe a salvação, você recebe o Espírito Santo na sua vida, mas quando fortes emoções acontecem, você volta a comer compulsivamente, você volta a acessar conteúdo inadequado para você, particularmente, você volta a ter comportamentos que você tinha antigamente. A pessoa está atada, está amarrada. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que existem pessoas que foram salvas, mas ainda andam ou vivem amarradas. Você precisa tomar cuidado. Se você se identifica com isso aqui, você precisa tomar muito cuidado. Bispo, por quê? Porque no versículo 44 nós lemos e Jesus diz: desamarrem-o e deixem-no. A nossa caminhada com Deus é uma caminhada para a liberdade. Posso ouvir você dizer isso? Liberdade? Então, Ele me liberta, saia do túmulo, mas não leve as faixas. Tem pessoas que Deus tira ela dos túmulos da vida, só que ela quer sair dos túmulos com as faixas. Aquilo que a prende, aquilo que a amarra, aquilo que a para, aquilo que a deixa no lugar da dor. Ela fica rememorando, revisitando. Olha o que diz o texto. Jesus chama Lázaro para fora, ele ressuscita Lázaro. Quem me ouve, diga amém. Ele diz: Lázaro, vem para fora. Um grande milagre acontece, ele ressuscita, só que ao ressuscitar, ele sai no cenário todo envolto em faixas. Aí entra agora o segundo personagem. Jesus, ele diz assim: disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele. Olha aqui para mim, por favor. 2 pontos interessantes. Quantos pontos? Blessed, Jesus não disse para Lázaro: tira você as faixas. E Jesus também não foi tirar. Aqui nós temos uma revelação. Jesus não foi tirar, não foi desatar as faixas de Lázaro, e Jesus também não mandou que Lázaro tirasse as ataduras.
Jesus mandou que outros fizessem isso. Bispo, o que isso quer dizer? Guarde no seu coração quem ama Jesus aqui. Ele quis nos ensinar que a libertação na vida de uma pessoa também pode ser uma obra coletiva. Diga comigo, a salvação é individual, mas o processo de cura, de libertação, envolve o corpo de Cristo, envolve a igreja. Jesus ressuscita Lázaro, e agora aqui, de maneira profética, ele diz assim, agora é com a igreja, agora que a igreja que vai tirar o laço, é agora a igreja que vai tirar a rebarba, é agora a igreja que vai tirar todo o embaraço na vida dessa pessoa. Jesus chama a vida, olha para mim, Jesus chama Lázaro à vida, Lázaro estava morto. Só que quando Lázaro sai agora, Jesus ele delega à comunidade de fé, ou à igreja, a missão de ajudar Lázaro no processo da libertação. É por isso que o diabo quer te fazer acreditar que você pode ser culto assistindo culto em casa, que você pode ser crente assistindo live, que você pode ser crente só de conferência, que você pode ser crente só de campanha. Por isso que o diabo quer que você seja um desigrejado, mas está repreendido nessa noite em nome de Jesus, bispo. Por quê? Porque quando Jesus liberta Lázaro, ele diz assim, agora é com a igreja vai andar ombro a ombro, a igreja vai tirar a atadura, a igreja vai caminhar lado a lado, a igreja vai ser responsável pelo processo de libertação. Olha para quem está do seu lado e diga assim, que bom que eu tenho você comigo. Sabe o que eu acho lindo? A ordem, Girley, de Jesus foi desatai. Sabe para quem ele dá essa ordem? Para quem estava ao redor. Eu quero dizer uma coisa para você, eu me preocupo muito com aquela pessoa que diz assim, bispo, eu sou uma pessoa muito discreta. Bispo, eu sou uma pessoa que eu tenho poucos amigos. Bispo, eu sou uma pessoa que não me abro para ninguém. Bispo, eu sou uma pessoa que ninguém sabe da minha vida. Cuidado, por que, bispo? Porque você pode estar andando atado até hoje e não sabe. Porque o proverbiano vai dizer, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Evangelho não é carreira solo. Evangelho não é camisa 10 e marca gol sozinho. Evangelho é vida em comunidade. Eu choro, eu desabafo, eu amo, eu sou amado, eu oro, recebo oração, eu visito, recebo visita, eu profetizo, recebo profecia, eu abençoo, mas eu também sou abençoado. Se tem alguém aqui, por favor, levante a sua mão para receber essa palavra. Não tem essa história de igreja sozinho. Bispo, eu sou a igreja. Isso é heresia, meu filho. A igreja é o corpo de Jesus reunido, aonde estiver 2 ou mais, ali eu me faço presente. Ninguém é igreja sozinho. Sozinho você é membro. Sozinho você é. Agora, se eu arrancar teu dedo e jogar ele no lixo, seu dedo vai continuar sendo corpo? Se eu tirar o teu braço fora e jogar o teu braço fora, seu braço continua sendo corpo? Você é só corpo estando ligado a uma comunidade. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Você não precisa, quem me ouve, diga amém. Você não precisa ser amigo íntimo de todo mundo. Mas você precisa ter um bom relacionamento com as pessoas. Jesus, ele pegou quem estava ao redor. Aos líderes que me ouvem, voluntários, os músicos, as meninas da dança, pessoal da mídia, sonoplastia, kids, intercessão, obreiros, pastores.
Por isso que você vê que toda vez aqui é como se o pastor estivesse falando, Jesus estivesse falando com os discípulos, ó, pega o WhatsApp daquela ovelha, se aproxima dele, Lázaro está todo amarrado, Lázaro está todo enrolado. Pega o WhatsApp dele, conversa com ele, manda uma mensagem para ele, crie conexões com Lázaro. Sabe o que acontece, irmão? Tem muita gente que às vezes pauta a fé dela no pastor da igreja. Jesus está ensinando uma coisa, Lázaro, você recebeu um milagre, agora tem uma comunidade para te ajudar nessa caminhada. Não dá para pautar a saúde ministerial na sua amizade com o pastor, porque o pastor, querido, muitas vezes vai ficando uma pessoa um pouco mais distante de você conseguir ter conexão com ela. Olha quantas pessoas são. Agora, o que mais afeta as pessoas saírem de igreja? Como pastor, eu vou dizer para você a leitura que eu faço. Uma das coisas que mais implica em pessoas sair da igreja é problema com pessoas dentro da igreja. Sim ou não? Sim. Nós recebemos muitas pessoas aqui que saíram de outros ministérios. Feridas, magoadas, ressentidas, decepcionadas. Ô bispo, mas o que vai ser determinante para eu poder permanecer nesse lugar por um longo período e de fato pertencer a uma família? Os vínculos profundos que você edifica nesse lugar tem que ser maiores que as decepções que você enfrenta. Porque da mesma maneira que são pessoas que se tornam responsáveis pela saída das pessoas das igrejas, são as pessoas que Deus levanta no meio da caminhada para estender a mão, para orar, para ser saúde e bênção na nossa vida, que facilitam a nossa caminhada. Isso aqui é um ensino para nós como igreja. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Ei, vão lá e desatem o nó nele. Ele está ensinando para nós a importância do discipulado. Jesus está ensinando que Lázaro está vivo, mas Lázaro não vai saber tirar as perebas que ele tem. Lázaro não vai saber. Eu vou falar isso aqui. Lázaro vai achar que não tem problema postar aquela foto com a latinha de cerveja. Lázaro vai achar que não tem problema postar foto com decote. Lázaro vai achar que não tem problema postar foto sensual. Por isso que Lázaro vai precisar da comunidade para estar perto, para dizer, olha, o caminho é por aqui agora. Vai tirando essas ataduras. Lázaro não vai saber que dentro de casa ele não pode gritar mais, ele só tem que gritar no culto, dando aleluia e glória a Deus. É a comunidade de fé que vai ser responsável por discipular o coração de Lázaro. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Tem alguém que Deus está falando ao teu coração? Tem pessoas, às vezes, Everton, que você está falando, essa pessoa é difícil, essa pessoa não prego mais, essa pessoa não falo mais, essa pessoa dá trabalho. É Deus falando para você, meu filho, é Lázaro que eu coloquei na tua vida para você tirar a atadura, para você tirar a marra, para você tirar as escamas dos olhos. É Lázaro que eu coloquei na tua vida para você acompanhar. Desatai-o, Jesus disse. A igreja precisa discipular, a igreja precisa desatar aqueles que estão atados. Só que o problema, irmão, é que cada vez mais a igreja está se estruturando, é climatizador, é cafeteria, é tudo lindo, é toda a estrutura maravilhosa dentro da igreja, que as pessoas já não querem mais desatar os seus mortos, elas querem deixar, não, o pastor faz, a igreja faz, a estrutura que se criou faz. Discipulado, diga comigo, discipular é desatar, aconselhar. Irmão, quantas vezes, olha aqui para mim, por favor. Eu vou falar isso aqui. Não sei se eu falo não. Tem gente que pensa que vir contar o problema para mim vai resolver o problema da pessoa que ela viu. Ó, bispo, não é por nada não, mas eu vi o irmãozinho lá, ele estava fazendo tal e tal coisa. Eu digo assim, e você foi lá falar com ele? Não, Deus me livre, pastor, é você. Jesus falou, desatai-o. Você viu algo que não deveria ser feito? Bispo, aconteceu tal coisa, o irmão, ei, você viu? Então é você mesmo que Deus incumbiu de poder ser bênção na vida desse irmão. Jesus está falando aqui, Lázaro precisa de alguém para discipular, precisa de alguém para
precisa de alguém para aconselhar. Lázaro agora precisa de amigos espirituais. Deixa eu fazer uma pergunta, Paulo, você é amigo espiritual de alguém? Fabi, você é amigo espiritual de alguém? Davi, você é amigo espiritual de alguém? Diego, Bárbara, vocês são amigos espirituais de alguém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou fazer aqui coro as palavras do Blessed. Se você veio aqui só simplesmente para cantar, você entrou no lugar errado. E se você entrou aqui simplesmente para ouvir a palavra, você está no lugar mais errado ainda. Acabou glória? Se não dá para dizer glória, diz ai, aleluia. Eu não posso vir aqui só para ouvir a palavra e voltar para casa tranquilo com o que vai acontecer com a minha vida. Eu preciso ter amizade espiritual. Antes de eu querer amigos espirituais para abençoar a minha vida, você está sendo chamado através desse sermão hoje a ser amigo espiritual na vida de alguns Lázaros. A ser alguém que aconselha, a ser alguém que discipula, a ser alguém que acompanha essa pessoa. Jesus está dizendo assim, desataio. Ele está dizendo assim, a partir daqui eu não dou mais um passo, agora é com corpo de obreiro. Só que é difícil também ver uma igreja crescer. Tem muita gente que pede para a igreja crescer, mas quando começa a chegar gente, começa a pôr para fora a gente que chega. Porque não quer dividir o espaço, não quer dividir escala, só ele quer cantar, só ele quer aparecer, só ele quer abrir culto. No louvor estava mais gostoso, né? Quem aqui acredita que Deus pode salvar um usuário de droga? Agora a pergunta é, quem está disposto a pagar preço acompanhando e discipulando um usuário? Esse usuário, ele precisa ser desatado. E Deus está falando assim, tem alguém aqui para poder ir lá desatar? Teve uma pessoa que levantou a mão à minha direita. Tem alguém aqui que está disponível para desatar? Eu acho que essa noite o Senhor, aliás, eu acho não, o Senhor me impulsiona a dizer que essa noite é uma noite da gente poder refletir como tem sido a maneira com a qual nós estamos vivendo o Evangelho. Tem muita gente que veio hoje aqui falando assim, bispo, eu vou para a igreja para receber uma direção. E Deus está dizendo, a direção que você precisa é para de ser mendigo espiritual, de ir na igreja sempre atrás de bênção, 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 migalha, migalha, migalha. Vai na igreja para ser cheio, vai na igreja para me ouvir, vai na igreja para receber, mas também quando você sair dela, seja alguém que derrama aquilo que você recebe. Você pode aplaudir a Deus, porque isso aqui é poderoso. O problema é que a gente quer pegar as estruturas prontas. Sabe por quê, irmão? Um ex-dependente, a ilustração de Lázaro cai bem aqui, porque ele está todo atado. Vai precisar alguém ter trabalho para parar o que está fazendo, para ir tirar a atadura. Pode ser que esse dependente recaia no meio do caminho. Quem já conheceu alguém com recaída aqui? Quem já teve recaída aqui? Teve alguém já que teve recaída? Só o pastor da igreja? Tem mais meia dúzia ali, mais um pastor, glória a Deus, mais a minha irmã ali. E quando alguém cai, quando alguém tem recaída, quando alguém volta no erro, precisa ter uma comunidade para poder ajudar a tirar as ataduras. Eu já falei isso aqui, no outro prédio que nós congregávamos. Bispo, eu te amo, bispo isso, bispo aquilo. Irmão, é fácil hoje querer dizer que ama, é fácil hoje querer dizer que está junto, porque está crescendo, está ficando bonito, as fotos ficam mais legais, a estrutura fica mais bacana. Eu quero ver quando eu errar. Eu quero ver quando eu precisar, eu quero ver quando eu cair. Aqui, Jesus está falando assim, desataio. Sabe, irmão, a verdade é que a gente fica muitas vezes criticando com falsidade, muitas vezes aquilo que a gente persegue. Tem pessoa que está lutando contra a depressão dentro da igreja.
Essa pessoa precisa de conselho, precisa de apoio, precisa de oração constante. Isso é desatar o seu próximo. Eu quero fazer aqui uma provocação a você, eu quero aqui confrontar o teu coração com essa palavra, irmão. Você que diz que faz a obra, será que fazer a obra para você se resumiu agora em cumprir escala, bater horário e você nunca mais ajudou a desatar ninguém? Se você estiver vindo para a igreja e tiver alguém com carro quebrado no meio da rua, será que você tem coragem de atrasar 10 minutos no seu culto para poder ajudar esse irmão a empurrar o carro e fazer pegar no tranco? Será que o fazer a obra de Deus se resumiu apenas à estrutura? Nós temos pessoas aqui, irmão, com depressão, com síndrome do pânico. Nós temos pessoas que congregam dentro da igreja e muitas não conhecem as histórias umas das outras, porque as pessoas elas começam a vir para esse lugar apenas para buscarem aquilo que é seu. E Jesus está dizendo, desatai-o. Tem jovens que estão aqui com a vida presa, toda atada na prostituição. Precisa aqui de alguém com coração para poder acompanhar esse jovem, amar esse jovem e desatar. Desatar. Pessoas aqui nessa igreja com crise de rejeição, com crise de identidade, precisa de conversas, de acompanhamento, de discipulado. Isso é desatar. Olha aqui para mim, irmão, quem me ouve, diga amém. Nós não podemos ser igual ao mundo. Nós não podemos ser igual ao mundo, por favor, alguém me escute nessa noite. Nós não podemos ser igual ao mundo. As pessoas que dão trabalho lá fora, que são desprezadas lá fora, são as pessoas que entram aqui e precisam de nós para desatá-las. Não podemos ser igual ao mundo, porque se as pessoas que entrarem enfermas nesse lugar forem rejeitadas aqui, aonde haverá esperança, meu Deus? É aquela pessoa difícil, chacoalha quem está do seu lado, por favor, e diga, é aquela difícil, que você precisa desatar, que você precisa amar. Olha para mim. Eu vou encerrar aqui. Guarde o que eu vou dizer, todos olhando para mim agora, por favor. Liberdade não é sair do túmulo. Liberdade é andar livremente. Liberdade não é sair do túmulo. Liberdade é andar livremente. Não basta ser salvo, você precisa andar em liberdade. Eu vou repetir, não basta ser salvo, você tem que andar em liberdade. A ordem final que Jesus disse foi, deixem-no ir. Ou seja, Lázaro, agora é seguir em frente. Eu tenho uma palavra para algumas pessoas que entraram aqui essa noite. E essa palavra é para você que já serve a Deus há muitos anos. É gente que está aqui hoje, você serve a Deus na igreja há anos. Talvez você está há anos conhecendo o Evangelho de Jesus, mas você não serve mais, você não lidera mais, você não frutifica mais, você não convida mais ninguém para ir para o culto, você não prega mais para ninguém no seu trabalho, você não fala mais de Jesus na faculdade, no trabalho, na empresa. Ou seja, é alguém que recebeu a salvação, mas não é livre. Jesus está olhando para Lázaro e dizendo assim, deixem-no ir. Deixem-no ir. Ou seja, deixa ele caminhar livre. Só que tem pessoas que há anos estão na igreja, mas há anos não servem, essa pessoa não serve, ela não passa um pano na cadeira. Ah, bispo, mas eu não sou seu funcionário. Pelo amor de Deus, irmão, se fosse funcionário, passar um pano na igreja, passar um pano na cadeira, bispo, por quê? Porque hoje pode ser o parente de um irmão seu que sente, mas amanhã pode ser o seu que sente aqui.
Quando você está arrumando a rede elétrica, pastor, talvez você pense, eu estou trabalhando para a igreja, estou trabalhando para Deus. Não, você está trabalhando por pessoas que entrarão nesse lugar. É muito vago dizer, eu estou trabalhando para Deus. Você tem que encontrar sentido naquilo que você faz. Não é simplesmente subir aqui e tocar acordes musicais, mas são almas e vidas que estão sendo alcançadas pelo trabalho das suas mãos. Muita gente que foi salva, mas muita gente que não serve. É muita gente que foi salva, mas pouca gente que frutifica. É muita gente que foi salva, mas é muita gente que paga preço. É muita gente que foi salva, mas é pouca gente que está servindo a Deus de inteireza de coração. Tem gente que não se sente digno. Foi salvo, mas não segue em frente. Está preso no erro do passado. Deixa eu dizer uma coisa para você, bispo, eu pequei, bispo, eu errei. Você errou, você não é um erro. Você falhou, você não é uma falha. Você caiu, você não é uma queda. Bispo, eu traí. Você pode até ter traído, mas você não é um traidor. Ficou no passado, aconteceu. Levante a sua cabeça e nunca mais cometa o mesmo erro. Tem pessoas que se limitam por causa do que os outros dizem. Jesus está dizendo assim, deixem ir. Jesus está olhando para você e dizendo assim, ó, você tem que romper, você tem que avançar, você tem que caminhar. Ai, bispo, estão dizendo que eu canto mal, vai continuar cantando para a glória de Deus. Bispo, estão dizendo que eu canto bem, vai continuar cantando. Bispo, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo. Ei, você está se guiando pelo que estão dizendo por aí, não foi para isso que ele te chamou. É isso. Ei, deixe-no ir. Se todo mundo cantasse igual o Jean, essa igreja ia ser chata demais. Se todo mundo pregasse igual o bispo, ia ser chato demais. Se todo mundo gostasse tudo do mesmo jeito, ia ser chato. É por isso que ele colocou uns para apóstolos, outros profetas, outros mestres, outros doutores. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Ele está dizendo assim, já foi tirado a faixa, agora deixa ir, deixa meu filho ir. Deus está dizendo nessa noite, eu estou te liberando, autorizando e abençoando para frutificar, para prosperar, para ganhar almas, para pregar o evangelho. O Senhor quer que você flua. Ele quer te ver fluir, amém? É muita gente que não está indo, bispo, por quê? Porque foi abusado. Bispo, eu fui abusado. Bispo, tocaram em mim. Bispo, feriram, eu fui traído. Tem gente que não está indo mais porque essa pessoa foi rejeitada. Eu quero que você pegue na pessoa que está do seu lado aí no ombro dela e diga assim, Deus te chamou para viver em liberdade. Diga para ele assim, e não apenas para sobreviver espiritualmente. Tem gente, Blessed, que só está sobrevivendo espiritualmente. Olá, queridos, vocês acabaram de assistir mais uma transmissão da Adapt Church e eu tenho certeza que você foi edificado. Quero aproveitar aqui para deixar para você mais duas indicações de vídeo que eu tenho certeza que edificarão demais a sua vida. Aproveita também, curte, compartilha esse vídeo, envia para alguém que você ama, se inscreva no nosso canal, que eu tenho certeza que você será abençoado demais.